Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui nesse evento do Novo Liceu. Novo Liceu que já há algum tempo, tem contribuído com debates absolutamente inovadores, diferentes e que, de certa maneira, qualificam muito as discussões jurídicas. Para mim, que sou professor de direito e que, em especial, trabalho com questões relacionadas à teoria do direito constitucional, ao direito constitucional de uma maneira geral, é uma grande felicidade participar desse evento e contribuir com essa discussão tão importante sobre hermenêutica jurídica. Desde já, então, eu parabenizo o Novo Liceu pela iniciativa, louvável, fundamental, e agradeço imensamente ao Novo Liceu, na pessoa do professor Tiago Rodrigues Pereira, que é um professor excepcional, um dos maiores pensadores sobre teoria constitucional e sobre filosofia constitucional, e que já há muitos anos tem produzido em termos de hermenêutica jurídica e todas as discussões relacionadas ao tema. Então, fico muito feliz e muito agradecido. E preparei, na verdade, uma discussão que é muito provocativa, A minha ideia é muito mais oferecer discussões, oferecer reflexões que eu tenho trazido, que eu tenho feito nos últimos tempos, e de alguma maneira contribuir com cada um de vocês que estão participando desse evento, para que possam, no dia a dia de vocês, enquanto hermeneutas, terem um juízo crítico a respeito do debate atual, especialmente no debate em países de língua portuguesa, como Brasil, como Portugal, a respeito do tema. Então, eu preparei uma exposição sobre entre princípios e consequências, por uma hermenêutica responsável e democraticamente orientada. E, na verdade, o que eu vou fazer, basicamente, é este mapa, tá? Eu vou seguir essa sequência de 4 grandes temas na minha apresentação. Em primeiro, eu vou fazer uma contextualização do debate, e aí vou mostrar para vocês como que hoje, no debate de hermenêutica, dentre as suas diversas possibilidades de debate, um dos debates é sobre a questão do principialismo de um lado e do consequencialismo de outro lado. Tá, e hoje nós temos uma disputa no campo do direito, em especial na hermenêutica jurídica, sobre qual é o tipo de visão mais legítima para orientar os parâmetros hermenêuticos e para, de certa maneira, ser utilizada, ser seguida no âmbito dos operadores do direito e dos profissionais do direito. Tá? Então, eu quero, na verdade, refletir sobre como que principialismo e consequencialismo foram incorporados nos países de língua portuguesa, em especial Brasil e Portugal, e como que, de alguma maneira, esse principialismo e esse consequencialismo, eles são eivados de limitações e desafios. Tá? Observem que a minha análise ela vai ser uma análise objetiva enquanto uma pessoa que trabalha com teoria constitucional e direito constitucional. E de certa maneira, ela não vai negligenciar a importância do principialismo e do consequencialismo como eventual ferramenta argumentativa do direito. Porém, do ponto de vista hermenêutico, enquanto uma fonte de interpretação que vai, de certa maneira, trazer valores, modos de interpretar e guias de interpretação, pretendo trabalhar a ideia de que essas perspectivas elas são absolutamente limitantes e limitadoras das possibilidades de hermenêutica no interior do direito. Depois eu vou, na verdade, dedicar um tempo um pouco maior para explicar a questão dos princípios, a questão das consequências e, de certa maneira, revelar como que tanto princípios quanto consequências são palavras que hoje não dão conta de uma hermenêutica como ela deve ser, uma hermenêutica responsável, democraticamente orientada. Então, eu vou fazer uma breve exposição da hermenêutica dos princípios e a hermenêutica das consequências e, a partir disso, demonstrar as limitações de ambos. Tá? E, por fim, eu vou encerrar a minha exposição apresentando visões
sobre uma hermenêutica responsável e democraticamente orientada, que na minha visão enquanto sociólogo, enquanto jurista, enquanto uma pessoa que trabalha com o assunto, me parece ser uma visão absolutamente sensata quando a gente fala de hermenêutica atualmente, né? Em que você tem, na verdade, uma encruzilhada na hermenêutica entre as instituições jurídicas e a sociedade, e essa encruzilhada ela pode ser resolvida através da construção de pontes que sejam baseadas na responsabilidade e na orientação pela democracia. Então, no nosso item 4, basicamente, eu vou apresentar a minha proposta de superação da visão dos princípios e das consequências, e que acredito que, na verdade, vai ser, né, muito mais alinhada com as características, os elementos que compõem o Estado democrático de direito. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso roadmap, aí, é isso que a gente vai trabalhar, e já vamos começar discutindo, né? Eu vou contextualizar agora o debate, e basicamente eu quero partir da premissa, né, de que nós temos aí duas formas de fazer hermenêutica em disputa de hegemonia atualmente no direito. Tá? Você tem uma visão um pouco mais velha, no sentido de ter ganhado força há mais tempo, e uma visão um pouco mais nova, no sentido de ter ganhado força mais recentemente. Não estou dizendo que uma é mais velha que a outra, tá? Até porque nós temos traços do principialismo e traços do consequencialismo há muito tempo, dentro da filosofia e dentro da filosofia constitucional em particular. Tá? Mas digamos que do ponto de vista de recorrência, de influência no campo do direito, temos de um lado a teoria dos princípios, que começa a ganhar uma influência mais forte dentro do direito na década de 90 em diante, e o consequencialismo, que começa a ter uma força maior dentro do direito, principalmente no final da década de 2000 em diante. São duas visões que estão em disputa. E não sei se vocês já leram Bourdieu, já conhecem bem as discussões sobre campos de Bourdieu, tá? Mas estamos falando aqui de uma disputa, de uma tensão que se estabelece entre atores do campo jurídico que em disputa, né, eles vão, de certa maneira, né, ver qual é a visão que deve prevalecer no interior do campo do direito quando o assunto é hermenêutica. E em sendo disputa essas duas visões, elas obviamente vão consolidar algum tipo de tentativa de hegemonia. Hegemonia se constrói através de discurso, hegemonia se constrói através de repetição da própria teoria em diversos contextos, hegemonia se constrói através, né, especialmente do direito, de uma maior replicação da ideia através de doutrinadores, e a hegemonia se constrói através de uma forte relação de poder, que se estabelece no nível de graduação, que se estabelece no nível de mestrado, doutorado e por aí vai. Então, isso tudo revela disputa entre duas visões do que deve ser hermenêutica. Tá? De modo que, já que é uma disputa, não podemos naturalizar esses temas. A gente observa dentro do direito uma tentativa, né, uma tendência de naturalização, como se a discussão sobre princípios ou a discussão sobre consequências fosse algo esperado dentro da hermenêutica, fossem referenciais esperados, porque são partes componentes de uma hermenêutica. E, na verdade, não é assim, né? São criações humanas relacionadas a disputas dentro do campo que trazem uma constelação de estratégias e uma constelação de interesses absolutamente distintas, né? E por isso devemos interpretar e compreender essas duas visões desta maneira. Tá? E aí, algumas premissas sobre essas visões que eu busco trabalhar ao longo aí do nosso encontro, né? Primeiro, são perspectivas totalizantes e egoístas, tá? Sem fazer qualquer juízo de valor. Totalizantes porque elas têm a pretensão de serem as únicas formas de explicar e de orientar a interpretação do direito.
Então, elas são totais no sentido de que, ao se apresentarem como únicas formas, elas de alguma maneira fazem um movimento de legitimação de si próprias e também de deslegitimação das propostas alternativas, né? Isso é óbvio que acentua a disputa entre elas. E são egoístas porque elas pretendem ser referenciais hermenêuticos sozinhas, tá? Esse movimento de legitimação, deslegitimação, é também para ter como resultado uma hegemonia no campo da hermenêutica jurídica, para que essas visões elas sejam as únicas possíveis dentro de um contexto hermenêutico, né? Elas podem ser facilmente apropriadas por interesses, né? Aliás, toda visão hermenêutica, ela pode, de alguma maneira, né, estar mais suscetível aos interesses, dependendo do tipo de visão. E como a visão dos princípios e a visão das consequências, elas são absolutamente dependentes de quem vai aplicar, né? Então elas não são um a priori hermenêutico, elas são um a posteriori, que é algo que inclusive nós vamos ver na minha terceira premissa, né? Acaba que elas podem ser facilmente apropriadas, servirem a interesses, sem controles democráticos diretos e sem de fato, um senso de responsabilidade do decisor. Tá? Isso daí é óbvio que eu estou falando como premissa, não estou dizendo que os decisores não têm senso de responsabilidade, nem que não possam existir controles democráticos diretos. Mas tanto a teoria dos princípios quanto a teoria das consequências, né, nas suas diversas variações, elas vão partir da premissa de que o decisor, seja ele um juiz, seja ele um membro do Ministério Público, seja ele um presidente da República, seja ele um deputado, né, um diretor de agência reguladora, ele simplesmente se apropria dessas visões e individualmente, sem controles democráticos ou de responsabilidade, aplica essas visões segundo a sua convicção. Tá? Então essa é uma segunda premissa que é bastante preocupante, né, quando falamos de uma visão mais coletiva e mais inclusiva de democracia. A terceira visão, né, que está fortemente associada à segunda, é o fato de que muitas vezes, né, princípios e consequências são usados muito mais como reforços argumentativos e não hermenêuticos. Uma coisa é hermenêutica, outra coisa é argumentação. Então são usados muito mais como reforço argumentativo para posições previamente definidas pelo decisor, do que propriamente como ponto de partida hermenêutico para a construção de argumentos futuros. Tá? Isso faz uma diferença muito grande, porque quando falamos de hermenêutica, em alguma medida isso se traduz como um a priori para decisões. Tá? E quando falamos de interpretação, isso significa, né, pelo menos se traduz, como um resultado do processo hermenêutico. Tá? E quando falamos de princípios e consequências, em muitos casos, eles são usados predominantemente como argumentos e não como premissa interpretativa. Tá? O resultado é que, ao serem usados como argumentos, eles, na verdade, vão reforçar uma ideia pré-definida pelo decisor. Tá? Então é o que os americanos chamam muito, né, de cherry picking. Tá? Você tem um cesto de cerejas, né, cherries, e aí você escolhe as cerejas que bem entender, porque a sua opinião é de que aquela cereja é mais doce, aquela é mais azeda, aquela mais de um jeito é mais bonita, menos bonita, e você, ao escolher certas cerejas, você negligencia todas as outras. Tá? Então é um pouco isso o efeito que acontece com princípios e consequências. E por último é que tanto princípios e consequências possuem desafios e limitações fundamentais, cruciais, quando o assunto é uma certa democracia hermenêutica e uma certa responsabilidade em função das interpretações que fazemos. Bom, vamos pegar agora a lupa, né, e analisar de uma maneira um pouco mais detida tanto princípios quanto consequências. E tentar contextualizar um pouco, né, o que está por trás da teoria dos princípios e das consequências, apesar das suas diversas diferenças, né, internas, mas de certa maneira traçarmos certas linhas condutoras que vão permitir que contextualizemos melhor a disputa entre princípios e consequências.
Bom, a teoria dos princípios, e aí eu estou pensando principalmente dentro do direito, e principalmente nesse debate de argumentação e hermenêutica, né? Ela surge no pós-guerra, principalmente no mundo ocidental, e aí principalmente dentro do mundo ocidental, na Europa e nos Estados Unidos, tá? E depois ela vai, né, em função da própria influência que esses países possuem na teoria do direito, ela vai indo para outros países latino-americanos, em especial o Brasil, porque no Brasil nós temos influência tanto americana quanto europeia, em especial Portugal e Espanha, de diversas maneiras. Tá, isso dentro da hermenêutica, dentro da teoria dos princípios, foi uma matriz, né, tanto europeia quanto americana, foram matrizes muito importantes aqui para as teorias constitucionais dos últimos 20, 30 anos. Tá? Mas no Brasil nós temos um detalhe, tá? Que é a nossa Constituição. Tá? A nossa Constituição ela usa expressamente a palavra princípio. Tá? Se a gente usa a palavra consequência, a nossa Constituição é bem tímida na palavra consequência. Mas na palavra princípio, nós temos então uma Constituição que usa com algum grau de frequência a palavra princípio. Isso faz então com que, em função de certa influência europeia e americana, e em função do movimento de redemocratização do Brasil, nós temos a Constituição que, de certa maneira, é o resultado e não ponto de partida desses movimentos mais voltados para a consolidação de princípios. Todos vocês devem estar familiarizados que isso, num contexto maior, está relacionado ao pós-positivismo, né? Que também é uma teoria muito difícil de você falar que todos os autores pós-positivistas eles têm certas premissas, né? Então prefiro, para ser mais preciso, trabalhar com teoria dos princípios, né? Tudo que é pós, assim como dentro das ciências sociais se usa o pós-estruturalismo, a gente tem que olhar com muito cuidado, tá? Bom, algumas características então dessa teoria dos princípios, né? Ela parte da premissa de que a hermenêutica ela deve, e aí eu estou pensando em hermenêutica, né? Ela deve necessariamente conter conteúdos morais, né? Então, conteúdos morais eles fazem parte do cotidiano da hermenêutica jurídica. Morais, valorativos, ou seja, relacionados a uma constelação de sentidos que são culturalmente, politicamente, juridicamente, socialmente constituídos como relevantes numa determinada sociedade. Além disso, né, essa hermenêutica ela tem uma forte carga valorativa, tá? E, em geral, ela produz ferramentas de interpretação muito focadas nesses valores que estão presentes numa determinada sociedade, como dignidade da pessoa humana, igualdade, moralidade e por aí vai. Ela é uma hermenêutica fortemente focada no conteúdo que é expresso através de conteúdos morais e de uma forte carga valorativa. Tá? Os princípios, né, inclusive, como já falei, eles servem muitas vezes como recurso argumentativo, porque por mais que do ponto de vista da teoria dos princípios você não tenha tão acentuada essa ideia de que a argumentação ela precede a hermenêutica, né? Isso de fato não existe. Na prática, você tem sim, e especialmente, né, tem diversas pesquisas, inclusive já fiz diversas pesquisas, um monte de artigo publicado aí sobre o assunto, e diversos autores já fizeram aí pesquisa empírica, tá? Não estamos falando de revisão bibliográfica ou de artigo doutrinário, estamos falando de pesquisa empírica, que mostra, né, como que a hermenêutica ela tem uma relação invertida com a argumentação. Ao invés de, na prática, a teoria dos princípios ela servir para uma consolidação de uma interpretação que depois vai se refletir em argumentos, a teoria dos princípios, na prática, ela é usada primeiro primeiro você tem o argumento e depois ela é usada como um reforço argumentativo. Né? Então, ela não orienta o argumento, ela se torce ao argumento. Tá? E por último, né, uma coisa importante, como já falei em termos de teoria dos princípios, é que ela ganha, né, uma topografia constitucional. Princípios aparecem na Constituição. Tá? Do ponto de vista de hermenêutica, ela não aparece tanto, né, mas do ponto de vista efetivo, de conteúdo moral, de carga valorativa,
teoria dos princípios ela tem uma topografia constitucional bastante substantiva, né? Mas observem que nós temos desafios e limitações, né? Um primeiro desafio, que inclusive é criticado por diversos autores, tá? É o que se chama de panprincipialismo, né? A ideia do princípio é de que ele é um valor presente numa determinada sociedade que é reconhecido através de processos sociais, políticos, econômicos, jurídicos e culturais como algo importante para a organização social e para a segurança da sociedade, para a estabilidade das relações sociais e por aí vai. Né? Por isso que a gente tem dignidade da pessoa humana como uma coisa importante, proteção à vida, a efetividade dos direitos fundamentais, são valores. Né? Ocorre que, como esses valores não estão escritos necessariamente, né, esses valores são constituídos a partir de práticas, como eu falei, é muito comum que certos autores eles criem seus princípios. Tá, então, ao invés, já que você tem uma precedência da argumentação sobre hermenêutica, né, você primeiro cria o argumento, e aí é com base na sua opinião, e depois você acha interpretações que serão indícios que reforçarão o seu argumento. E você vai dizer que aquele princípio existe desde sempre. Né? Então, o jurista, principalmente, ele, ao invés de partir da premissa de que ele deve atuar muito mais como um sociólogo, como um antropólogo, identificando essas práticas sociais, os valores subjacentes, e aí dependeria de uma pesquisa empírica, ele doutrinariamente cria argumentos, e a partir desses argumentos que tem lado, né? Esses argumentos têm lado, servem a interesses, ele afirma a existência de novos princípios. Tá? Então, o panprincipialismo, essa ideia de que todo mundo agora tem um princípio a chamar de seu, né, que é construído a partir de discussões doutrinárias, cujo argumento precede a argumentação, é um desafio da teoria dos princípios e deslegitima boa parte dos princípios quando eles não vêm orientados nessa sequência hermenêutica e depois argumentação. Outra coisa é uma forte dependência da subjetividade do decisor. Né? Como princípios eles têm algum grau de abstração, o decisor ele pode, a partir do seu cotidiano decisório, ter uma certa liberdade interpretativa do princípio em função da sua subjetividade. Né? E quanto é uma subjetividade que está orientada por critérios razoavelmente estabelecidos, critérios democráticos, publicizados a partir de um processo decisório coletivo, isso não é muito problema, né? Porque, de alguma maneira, aquela interpretação está vinculada a processos democráticos prévios. A grande questão é quando a subjetividade ela tá muito mais protegida pelo princípio da independência funcional, né? E aí ela fica mais vulnerável, não estou dizendo que ela vai sempre ser assim, né? Estamos analisando aqui cenários, ela fica muito mais vulnerável à subjetividade do decisor. Então ele olha para a constelação de princípios teoricamente definidas, e alguns princípios, inclusive incluídos via doutrinária, não pela hermenêutica, mas pela argumentação, e aí ele vai decidir de maneira cherry picking em função da sua opinião. Isso causa, obviamente, uma certa casuística, né? Pessoalizada, né? Casuística no sentido de que é muito comum de que, dependendo do caso, você tenha caminhos decisórios diferentes com o mesmo decisor, e pessoalizado porque depende da pessoa do decisor. Não estou falando que o decisor ele leva para o pessoal, ou que ele olha quem é o jurisdicionado, tá? Ou quem é o cidadão, seja lá quem for. Mas depende da pessoa do decisor, né? Não é por acaso que é muito comum você ter o juiz da 4ª vara civil, o juiz da 5ª vara civil, eles entraram no mesmo concurso, eles fazem os mesmos cursos de capacitação na escola de magistratura, eles almoçam juntos, um é padrinho de casamento do outro, mas decidem de maneiras diferentes um assunto relacionado à guarda compartilhada. Tá? É uma casuística pessoalizada porque depende de algum grau da subjetividade do decisor. E por último, né, como consequência disso tudo, você vai observar decisões em diversos sentidos. Tá? Eu tenho diversas pesquisas empíricas e basta digitar no Google Acadêmico pesquisas empíricas relacionadas à decisão judicial ou à decisão de administradores públicos e tudo mais, e você vai ter uma forte heterogeneidade dos caminhos decisórios adotados.
Tá? Isso também é reforçado no caso judicial, né? E não só judicial, mas das instituições jurídicas, em função da independência funcional, e no caso do gestor público, né, em função da discricionariedade administrativa, que foi uma construção doutrinária muito forte na década de 70 e que com a redemocratização do Brasil ela continua, né? E a ideia de discricionariedade ela basicamente permite uma independência, não é funcional, como é dos atores jurídicos, mas uma independência muito grande em termos de hermenêutica, na medida em que a discricionariedade ela também faz com que primeiro você crie o argumento e depois você arruma as interpretações que fundamentam esse argumento. Tá? E vamos pensar aqui a teoria das consequências, ou consequencialismo, e também pedindo perdão, né? Porque ela tem diversas variações, mas tentando aqui fazer um fio condutor, né, entre essas perspectivas. Também surge, né, no pós-guerra, né, no mundo ocidental, principalmente em função de uma certa preocupação com as consequências da ação humana. Né? A gente teve, especialmente na Segunda Guerra Mundial, dizimaram milhões de judeus, não só judeus, mas também outros segmentos, né? Você teve bomba atômica. Então, você começa a discutir, seja pela via dos princípios, seja pela via das consequências, né? No mundo pós-guerra, de fato, a gente tem que olhar melhor, né? Com lupa, as consequências. Então, uma decisão ela não pode, por si só, ser legítima, né? Ela tem que, de alguma maneira, considerar as suas consequências, porque as consequências elas podem ser nefastas do ponto de vista social e até mesmo mundial, né? Quando é o caso de uma bomba atômica. Tá? No Brasil, ela é incorporada muito recentemente, em países de língua portuguesa também, e aí eu estou pensando principalmente em direito, em função de um maior interesse das pessoas por análise econômica do direito, e no caso brasileiro, em função das recentes alterações, né, de 2018, na LINDB, na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que nos artigos 20 seguintes passou a admitir e a impor a qualquer agente público, seja ele administrativo, controlador ou judicial, né? Então, qualquer agente público passou a ter que observar as consequências práticas da sua decisão para decidir, tá? Então, a gente observa, né, que esse é um tema que vai ficar cada vez mais forte no Brasil e nos países de língua portuguesa e que, de certa maneira, é uma disputa que se estabelece com a teoria dos princípios, tá? Bom, algumas características dessa teoria mais consequencialista, a teoria das consequências, tudo mais, né? Primeiro, como o próprio nome sugere, é um consequencialismo prudencialista, tá? Ele é muito comum dentro de autores, e autores que de fato trabalham com pragmatismo, com consequencialismo. Então, não estou falando de doutrinadores que estão namorando agora o tema, que estão muito com base em opinião, trabalhando o assunto. Estamos falando de autores da filosofia pragmatista, autores que de fato produzem com mais substância, né, essas discussões. Autores, inclusive, da Law and Economics americana, que de fato produzem discussões e depois vão fazer pesquisas empíricas para ver como é que essas discussões se desenvolvem na prática. Então é um outro tipo de autor que eu estou me referindo. É um consequencialismo prudencialista, né? Eu observo as consequências para ser prudente na minha decisão. A ideia é um pouco que determinadas decisões, por mais que sejam possíveis, elas por si sós não se justificam. Elas deveriam, segundo essa ideia, serem colocadas ao teste das consequências. E, a partir disso, esse teste das consequências pautaria melhor qual, dentre as diversas opções que o decisor tem, qual é aquela que seria mais prudente. Tá? Então, essa é uma primeira característica. Uma segunda característica que ficou muito forte dentro do direito brasileiro, né? A gente não observa isso tão acentuado no direito português,
mas dentro do direito brasileiro é o condicionamento do direito a custos econômicos. Isso é uma visão absolutamente deturpada da análise econômica do direito, mas que vocês vão observar de maneira muito forte dentro da hermenêutica jurídica brasileira, sobretudo, e via doutrinadores, né, que em geral não produzem pesquisas empíricas para ver como suas ideias, suas opiniões funcionam na prática, né? E em geral nem chamam suas ideias e opiniões de ideias e opiniões, chamam de teorias, que são outro status epistemológico que em geral não são o status epistemológico de uma doutrina, né? Teorias, elas são testadas, visões opinativas, elas são visões opinativas, cada um tem o seu. Então, parte de doutrinadores, principalmente doutrinadores constitucionalistas, com uma visão pró-Estado e administrativistas com uma visão pró-Estado, às vezes inclusive vinculados funcionalmente ao aparato estatal, passaram a criar opiniões baseadas na ideia de que, olha, o direito está condicionado ao custo. Então passaram a pensar consequências unicamente sob o ponto de vista econômico e unicamente sob o ponto de vista de custo, porque economia não é só custo, né? Você tem juros compostos, juros simples, você tem toda a arquitetura do direito financeiro brasileiro, você tem toda a lógica de organização e distribuição de riqueza, você tem políticas públicas, mas tudo isso é deixado de lado para uma discussão meramente sobre custo, tá? E uma topografia infraconstitucional, né? Dentro do Brasil, a discussão sobre consequências ela não teve aderência dentro da Constituição, ela é muito mais uma visão infraconstitucional, em especial com a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, tá? Que ganhou mais destaque no assunto. A visão sobre consequências, ela também tem seus desafios, suas limitações. Primeiro é que ela não tem uma visão holística do que é consequência. Basicamente, as visões de consequências são reproduzidas dentro de doutrina, são visões meramente baseadas em custos, né? Então, por exemplo, eu pesquiso muito judicialização da saúde, tá? E aí eu vejo muito comumente o seguinte: mas é injusto o Estado pagar um medicamento de R$1.000 e outras pessoas deixarem de ser atendidas, né? Isso é muito comum acontecer e tudo mais, muito comum esse argumento, em geral por conta de que o doutrinador ele transpõe a sua prática profissional, o seu dever funcional de agente do Estado, e ele transpõe isso para seus artigos, seus livros, né? E ele perde toda a objetividade e a neutralidade que se espera dentro de um acadêmico. E aí acaba que isso é uma visão muito parcial do tema, né? As consequências, elas são consequências que devem ser analisadas de uma maneira holística, né? Consequências, elas não são somente consequências econômicas, mas sociais, políticas públicas, econômicas, mas também morais e tudo mais, né? E é muito comum, em função dessa ausência de uma visão holística das consequências, que em geral se reforce uma guerra entre os cidadãos, né? Ao invés de se discutir os limites dos deveres do Estado em matéria, por exemplo, de efetivação de direitos, o doutrinador ele basicamente trava um debate de que, olha só, eu tenho que decidir qual cidadão vai ter acesso ao direito e qual cidadão não terá acesso ao direito em função da repercussão econômica, né? Então, o doutrinador, muito comumente, ele tira o debate sobre a exigibilidade do direito perante o Estado e sobre o dever do Estado em matéria de direito e faz um debate de qual é o cidadão mais importante, né? E isso é uma visão absolutamente equivocada dentro do debate constitucional e do debate do direito administrativo, que em geral onde essas coisas e onde essas discussões aparecem, né? A guerra entre os cidadãos, ela simplesmente abandona uma hermenêutica do direito e ela privilegia uma hermenêutica do utilitarismo, que você tem que definir qual é o cidadão que deve ter acesso, qual o cidadão que não deve ter acesso, né? Então ela retira o debate sobre deveres constitucionais e sobre qual é a responsabilidade do Estado
perante os cidadãos e passa a trabalhar com uma ideia de sacrifício, em que alguns cidadãos deverão ser sacrificados em nome de outros. Também é uma ideia que tem pouca empatia, né? A ideia de consequências, porque como ela depende da subjetividade do decisor, e aí já estamos indo para a segunda característica, né? O decisor ele decide de acordo com a sua visão de mundo. Tá? E aí eu não estou falando do decisor XYZ porque ele é mau, porque ele é bom, porque é assim a nossa vida. Nós decidimos na nossa vida em função da nossa visão de mundo, que o Habermas, por exemplo, chama de mundo da vida, que influencia os processos decisórios. Tá? E como é fortemente dependente da subjetividade do decisor, o decisor que ele pensa, essa consequência é assim, essa consequência é assado, então vou decidir assim ou assado, né? Ela acaba que desconsidera bastante as consequências para as pessoas que estão ali dependendo daquela decisão. Tá? Então, isso tende, né, a promover uma objetificação das pessoas. Ao invés de elas serem consideradas como sujeitos de direitos, elas passam a ser consideradas como objetos de decisão. Tá? Sem subjetividade, sem direitos relacionados à sua condição de sujeito de direitos. Tá claro? Então essa questão da subjetividade do decisor ela passa a ser algo bastante inquietante, né? E aí é óbvio que vai gerar uma casuística pessoalizada, assim como nos princípios, né? Porque cada decisor vai pensar de maneira diferente quais são as suas consequências. E, por fim, de decisões em diversos sentidos. Alguns decisores vão privilegiar consequências relacionadas a custos, outros decisores vão privilegiar consequências, se eu não fornecer esse medicamento de 2 milhões, a pessoa vai morrer, então consequências mais morais, e aí você vai ter também decisões em diversos sentidos. E vale dizer, né, que a consequência, do ponto de vista da filosofia, e dentro da filosofia, um ramo da filosofia, que é a lógica, tá? Do ponto de vista da lógica, a consequência ela não existe em abstrato. Do ponto de vista da lógica, só pode olhar a consequência quando ela se realiza. Então, você abstratamente partir de uma premissa hermenêutica de que a consequência da minha decisão vai ser quebrar o município do Rio de Janeiro se eu decidir isso aqui, isso não é a rigor uma análise de consequência. Isso é uma análise de cenários, de possíveis efeitos. A consequência só acontece em ato. Você só sabe qual é a consequência quando ela se realiza. Tá? Do ponto de vista da lógica, isso. Tá? Então, vou dar um exemplo assim, trivial, mas só para ajudar. Vamos supor, quero terminar meu namoro. Tá? Quero terminar meu namoro. Então, eu vou ficar pensando, se eu terminar o namoro, acontece isso, acontece aquilo, eu vou ficar bem, vou ficar mal, vou aproveitar a vida, não vou aproveitar a vida. Eu começo a fazer uma análise de cenário em função das diversas possibilidades decisórias que eu tenho sobre quais seriam as possíveis consequências de eu terminar o namoro. E de repente eu chego à conclusão de que eu vou ficar muito bem se eu terminar o namoro. E eu vou por aí, né? A consequência vai ser essa. Eu vou ficar muito bem. Eu termino o namoro e depois de um tempo eu fico muito mal. Por quê? Porque agora eu sei as consequências. Quando de fato eu terminei o namoro. Tá? Isso não é bobo, não é bobagem isso. É fundamental a gente saber o que é uma consequência. E uma análise consequencialista, em 99% dos casos que aparece dentro do direito e da hermenêutica jurídica, ela desconsidera que a consequência ela só existe em ato. Ela parte da premissa, na verdade, de possíveis efeitos, possíveis cenários, e o agente público ele decide dessa maneira. Tá? Isso é muito perigoso. Então vejam que tanto do ponto de vista de teoria dos princípios quanto de teoria das consequências, nós temos um autossubjetivismo, decisões absolutamente diferentes, decisões absurdamente reféns do decisor e das suas opiniões. E isso, na minha visão, enquanto um estudioso do tema, enquanto um pesquisador que produz dados empíricos sobre o tema, considero bastante perigoso. E aí eu estou fazendo uma análise de risco, né? Pode ser maravilhoso, claro, né?
mas pode ser perigoso. Eu já fiz todo um discurso aqui sobre consequências, a gente só vê em ato, né? Então não posso agora falar que as consequências da teoria dos princípios, da teoria das consequências, elas são necessariamente ruins, tá? Tenho observado os traços ruins. Tenho observado traços ruins. A partir das minhas pesquisas empíricas, quando eu olho as decisões judiciais, eu tenho observado indícios, traços de que essas duas visões de mundo, né, que se chama de teoria, apesar de ser muito controverso isso, né, mas são visões de mundo que, na verdade, contribuem pouco para uma hermenêutica responsável e democraticamente orientada. E o que eu chamo, né? Vamos pensar um pouco agora o que eu estou querendo dizer com hermenêutica responsável e democraticamente orientada, né? Primeira coisa que entre princípios e consequências eu fico com hermenêutica responsável e democraticamente orientada. Na minha visão é isso que tem que ser, tá? Se eu estou certo ou errado é outra história, mas é uma convicção que eu tenho em função de pesquisas empíricas que realizo. Não é em função de aspectos doutrinários, tá? Não é em função de eu quero ser o próximo a ser citado, né, como uma teoria hermenêutica. Não, em função de casos concretos, de situações, de dados quantitativos e qualitativos que eu trago essa ideia. Não é necessariamente melhor, né? De modo algum existe uma pretensão aqui de falar que eu sou o último biscoito do pacote, ou que essa teoria é a melhor teoria do mundo sobre o tema. Mas, na minha visão, é aquela que está mais alinhada com o que se chama de Estado Democrático de Direito, que é algo que sumiu das discussões de teoria constitucional, quer dizer, da teoria constitucional não, do direito constitucional e do direito administrativo. Se você pega um livro de direito constitucional e um livro de direito administrativo e procura a expressão Estado Democrático de Direito, você compara os livros da década de 80, da década de 90 com os livros desta década, a expressão reduziu bastante a frequência. Bastante. Por quê? Porque se passou a privilegiar o decisor e não o aspecto coletivo, social e político que integra as pessoas numa sociedade, que é o Estado Democrático de Direito. E permite uma inversão, né? Na minha visão, a hermenêutica responsável e democraticamente orientada, ela permite essa inversão do que foi invertido. Porque ela permite, na verdade, você voltar ao status quo ante, né? Que era, primeiro você interpreta, depois você identifica argumentos para depois decidir, né? E o que nós temos atualmente é primeiro você decide, depois você encontra argumentos e, por último, as ferramentas hermenêuticas para subsidiar os argumentos, que, por sua vez, vão subsidiar as decisões. Então, na minha visão, a hermenêutica responsável e democraticamente orientada, ela faz com que nós restabeleçamos a ordem epistemológica de decisão e, ao restabelecermos essa ordem, colocamos no epicentro da hermenêutica a questão da democracia e da responsabilidade. Tá? Vamos lá pensar um pouco, então, por partes, né? O que significa ser hermeneuticamente responsável e como que isso faz com que haja uma decisão democraticamente orientada. A primeira premissa, né, é de que não se pode partir da ideia de que você sabe tudo porque é jurista. Né? Tem um sociólogo do direito muito famoso, né, chamado Jean Carbonnier, e ele diz que o direito é um Deus ciumento que não tolera partilhas. Tá? Deus ciumento porque ele não é interdisciplinar. Né? Então ele quer explicar sozinho, só pelo direito. E não tolera partilhas porque ele se recusa a usar categorias externas a ele. Tá? Muito curioso, por exemplo, eu tenho visto a análise econômica do direito, né? E aí a pessoa faz análise econômica do direito, mas não sabe nem o que é mediana, moda e média. Não sabe nem o que é índice de confiança, não sabe conceitos básicos de econometria, não sabe conceitos básicos de economia política, não sabe o que é receita, receita bruta, despesa, o que é resultado, juros compostos, juros simples, e faz análise econômica do direito enchendo a boca para falar, né? Porque existe isso dentro do direito, né? Tanto é que a gente chama, em geral, a gente adjetiva, né? Essas coisas, análise econômica do direito. Então a gente coloca no meio da economia o direito, assim como é direito digital, a gente pega a tecnologia e nós colocamos dentro do direito, né?
Direito marítimo, então, questões complexas de direito marítimo a gente coloca dentro do direito. Óbvio que o direito tem a contribuir com essas coisas, né? O problema é que a gente contribui de uma maneira muito limitada e a gente ignora o que esses campos já produziram sobre o assunto. Né? História do direito nem se fala, né? Você pega um livro de história do direito, ele não usa um historiador, né? Ou alguns historiadores. Documentos históricos também não usa, basicamente reprodução de juristas, né? Esses livros, então, de doutrina na parte histórica é basicamente isso, né? É reprodução de jurista, você não tem citação de historiador nem de documentos históricos. Então, a primeira coisa é que a gente tem que reconhecer que o direito ele não tem a capacidade de oferecer todas as respostas, ainda mais quando o assunto é hermenêutica. E por isso, a hermenêutica responsável, ela é responsável com o conhecimento. Né? Ao invés de partir da premissa que o direito ele pode tudo e ele é ciumento e, portanto, não tolera partilhas, e você explica qualquer realidade a partir do direito, que não é o direito a rigor, né? É a opinião dos juristas sobre o direito, tá? A hermenêutica responsável ela vai situar o conhecimento como a principal forma de você interpretar. Então, ao invés de eu dizer em direito urbanístico como devem ser para você promover a acessibilidade dos cadeirantes à cidade, e eu vou, sob o ponto de vista da opinião, de maneira completamente abstrata, trabalhar isso, eu vou observar dentro da arquitetura, dentro da engenharia, como é que eles trabalham a acessibilidade e a partir disso eu vou usar a arquitetura e a engenharia para subsidiar melhor as minhas interpretações sobre acessibilidade. Em vez de eu trabalhar as categorias meramente jurídicas de acessibilidade, dignidade da pessoa humana, eu vou trabalhar a ideia de desenho universal, que é uma ideia muito forte na arquitetura e na engenharia, e vou, a partir disso, construir uma visão uma hermenêutica muito mais sensível sobre o problema que está sendo apresentado, que é a acessibilidade de cadeirantes ao espaço público, do que se eu ficasse fazendo opiniões jurídicas. Né? Saúde, por exemplo, é muito comum dentro do direito se reproduzir uma visão medicalizada da saúde. Tem direito se o médico fizer um laudo, né? Mas tem diversas demandas de saúde que não são baseadas no médico e que são demandas de saúde, até porque a saúde é um complexo físico, mental e social, tá claro? E aí, quando nós somos surdos ao conhecimento e à interdisciplinaridade, nossa hermenêutica ela é uma hermenêutica egoísta, sem partilhas e, óbvio, que é absolutamente deficiente. Né? Em alguns casos, para aqueles que estão interessados em fazer desta maneira, ela pode redundar numa hermenêutica irresponsável. Não se pode decidir com base em opinião. Né? Dentro do Brasil, eu tenho teses de doutorado que podem ser feitas sobre isso. Mas dentro do Brasil, as faculdades de Direito elas não ensinam construção de argumento ou hermenêutica, como você interpreta. 99% das faculdades ensina você a demonstrar opinião. Né? Professores não aprendem lógica, não aprendem raciocínio lógico, não sabem coisas básicas de epistemologia, de filosofia. Isso não sabem pensamento crítico, no Brasil se confunde muito, né? Em Portugal é muito mais desenvolvido nesse sentido. Mas se confunde muito pensamento crítico com crítica, é você ser rebelde, é você falar mal, né? E pensamento crítico é algo muito mais denso, muito mais importante, né? Então, isso tudo contribui para que a gente tenha basicamente decisões baseadas em opinião. Né? Se confunde, inclusive, independência funcional ou discricionariedade administrativa com liberdade de opinião. Né? Uma palavra adequada é convicção e conveniência e oportunidade. Não é opinião. Não existe opinião dentro dos conceitos que envolvem ou discricionariedade administrativa ou independência funcional. Né? E quando você tem opinião, você tem um relativo descompromisso do decisor, seja ele quem é, com a hermenêutica e com a argumentação, porque a opinião ela é dada previamente. Então não se pode decidir com base em opinião, isso é irresponsável. Visão interessada e não interesseira. A hermenêutica responsável ela tem uma visão interessada do problema jurídico e não uma visão interesseira do problema jurídico.
né? Uma visão interesseira é aquela que coloca os interesses pessoais ou os interesses corporativos à frente do processo decisório. De modo que a decisão, quando ela surge para reforçar os interesses pessoais ou os interesses corporativos, né, daquele que está decidindo. Seja ele um parlamentar, seja ele um presidente, seja ele um juiz, um promotor, não importa. A decisão ela é algo orientada pelos critérios pessoais ou corporativos do decisor, né? É muito comum, né? Eu sempre brinco isso. Né? Você pega, por exemplo, a pessoa que ela é totalmente alinhada com a ideia de reserva do possível. Então, se não tem dinheiro, não se deve efetivar o direito. Vamos supor, uma pessoa que defende assim, 100% reserva do possível. Casos de saúde, né? Para usar um exemplo concreto. Né? Tem que fornecer um medicamento custa 100 mil por mês, então a pessoa vai e aplica a reserva do possível, então não tem que fornecer, porque 100 mil tira o acesso à saúde para um monte de gente. Eu tenho certeza absoluta que se for a mãe daquela pessoa, ela muda de opinião. Tá? Então, quando eu falo visão interessada, é quando você cria critérios e toma parâmetros decisórios e parâmetros hermenêuticos que não vão estar reféns da tua pretensão pessoal ou da sua pretensão corporativa, né? É muito fácil você defender restrição de direitos quando é direito alheio, né? Quando é o seu direito, é muito improvável que isso aconteça, não é isso? Quando eu digo visão interessada, é essa visão responsável, em que você não reduz o outro porque a situação jurídica do outro nada tem a ver com a tua situação jurídica. A visão interessada é aquela que tem algum grau de republicanismo e algum grau de empatia, que é algo que dentro do direito constitucional e do direito administrativo contemporâneos são palavras que sumiram, né, dentro das discussões. E essa hermenêutica responsável ela também submete, né, os princípios e as consequências à responsabilidade com o outro, né? Eu não posso decidir com base em princípios e consequências sem assumir a minha responsabilidade com o outro. Por diversos motivos, né? Porque o outro me paga, afinal eu sou um agente público que é custeado pelo outro, porque eu tenho normas jurídicas que garantem direitos, porque eu tenho deveres morais e porque, na maioria das vezes, eu estou decidindo em função de opinião, né? Que é baseada numa visão pessoal, numa visão corporativa. Então, a responsabilidade que você tem é com o outro. E de uma maneira democraticamente orientada, que é a próxima slide, você pode produzir decisões que não sejam reféns de visões baseadas em princípios ou em consequências e promover maior democracia. Quando eu falo de democraticamente orientada, é isso que eu quero dizer. Né? Olha lá, adota processos e práticas democráticas inclusivas durante todo o processo de formação de possibilidade de decisão, avaliação de possibilidades, definição das decisões democraticamente adequadas e implementação das decisões. Isso é democracia. Todo o processo decisório deve ser inclusivo. Tá? A gente vê, por exemplo, eu estava vendo um deputado no outro dia, né? Eu esqueci o nome dele e o partido, mas não importa. O que importa é o que ele fez. Tinha uma discussão importante no Congresso Nacional, né? Sobre, enfim, alguma decisão lá, não lembro direito qual era o caso. Mas o fato é o seguinte, olha só. Ele colocou no LinkedIn, nas redes sociais todas dele. Pessoal, vou fazer uma live com vocês na segunda-feira, 8 da noite, porque tem essa discussão importante e eu sou deputado federal, né? E eu quero, na verdade, escutar a população, eu quero entender, eu quero ponderar junto com vocês o que eu devo decidir, né? E ele foi lá e fez a live e tem feito lives semanais nas redes sociais. Estou dizendo que todo mundo tem que fazer live? É óbvio que não, que o juiz tem que fazer live. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que este parlamentar ele adotou, assumindo que ele considera live, que ele
pesa a live depois na hora de fazer o projeto de lei, de votar. Está assumindo tudo isso, assumindo a boa-fé. Esse parlamentar, ele na verdade adotou um processo mais inclusivo de construção do seu próprio voto. Tá claro? As instituições elas namoram um pouco mais isso, né, com audiência pública, consulta pública e tudo mais. Mas eu tenho uma visão muito habermasiana da questão, né? E eu nem sou habermasiano, mas nessa questão o Habermas me influencia muito. O problema não é o mundo da vida nem a esfera pública. O problema são os meios, né, os mecanismos através dos quais o mundo da vida influencia nas decisões da esfera pública. Se esses mecanismos não forem absolutamente democráticos, eles serão pro forma. Então eu vejo muitas audiências públicas, já participei de várias, né, no CNJ, no STF e tudo mais, sobre diversos temas, né? E a minha sensação, inclusive eu tenho um livro sobre isso, que eu fiz uma pesquisa empírica sobre audiências públicas de saúde, é de que elas são muito mais pro forma, na maioria das vezes, do que propriamente elementos democráticos que subsidiam uma decisão que será tomada a posteriori, né? Então, quando eu falo de uma hermenêutica responsável democraticamente orientada, temos que introduzir durante todo o processo decisório democracia, participação, construção coletiva. E, pessoal, hoje não falta tecnologia para isso. Na Islândia, por exemplo, fez seu Facebook, fez a nova Constituição a partir de grupos de Facebook, né? Depois que tinha o desenho final, levou para o parlamento. Todo cidadão islandês participou. Estou dizendo que agora então todo mundo tem que fazer Facebook, deliberação do Facebook. Nada a ver. Uma das virtudes da democracia é que você tem uma dinamicidade dos meios através dos quais a democracia se realiza. Né? O que não pode é a gente partir de uma visão que é muito comum dentro da teoria do direito, né? Nem dentro da teoria constitucional, a teoria do direito, uma visão solitária da decisão. Né? Em que o juiz ele é um juiz Hércules, né? Como diz lá o Durkheim, que interpreta toda a realidade, pesa a realidade e decide sobre a realidade. Ou o administrador público, ou seja, qualquer agente público, não importa. Tá claro? Isso não é uma decisão ou uma hermenêutica democraticamente orientada. Ela é pessoalmente orientada, opinativamente orientada, corporativamente orientada. Vocês vejam a questão de auxílio moradia, né? Foi uma hermenêutica que não foi baseada na democracia, foi corporativamente orientada. Tanto é que quando teve aumento, pega a decisão do ministro Fux sobre isso, né? Ela é uma decisão que ela continua mantendo uma visão corporativa da questão, tá claro? Observem então que a gente tem que caminhar muito ainda em termos de uma hermenêutica responsável e democraticamente orientada. Se a gente vai para as pesquisas empíricas, nós não observamos essas questões. A gente observa decisões muito baseadas, né? Primeiro decide, depois argumenta, depois interpreta, e decisões muito baseadas numa visão pessoalizada ou corporativa da questão. Quando falamos de democraticamente orientada, é construção de entendimentos em fóruns participativos inclusivos. Né? Agora, de fato inclusivos. Né? Eu vejo, por exemplo, fórum de não sei o que vai aprovar enunciados que vão ajudar a interpretar as normas jurídicas. Aí você não tem um processo de participação coletiva da sociedade. Né? Vira um clube corporativo, ou um clube de notáveis. Vamos chamar o fulaninho para ajudar a gente nessa hermenêutica. O fulaninho ele não tem como ser o intérprete de uma sociedade tão complexa e plural como é uma sociedade brasileira ou a sociedade portuguesa. Tá claro? Então, os fóruns participativos eles devem ser de fato inclusivos e não um espaço supostamente democrático, porém essa aparência democrática ela é simplesmente para legitimar as decisões previamente estabelecidas. Isso não é de fato uma hermenêutica democraticamente orientada. Então, do que nós precisamos mais? Não precisamos de princípios e consequências. A gente não precisa discutir mais isso. O que já foi discutido está aí discutido. A gente não precisa mais avançar nisso, porque isso tem limitações e desafios que
que são incontornáveis, como eu já falei aqui, né? É dar murro e ponta de faca, é continuar reproduzindo problemas de hermenêutica que vão redundar em problemas de interpretação, que vão redundar em problemas de decisão e que vão redundar, portanto, em problemas de democracia. A gente precisa de um raciocínio lógico, né? Dentro do direito a gente não estuda raciocínio, é básico isso, mas a gente não estuda. Tudo dentro do direito é causalidade, a gente não tem correlações, a gente não tem falsas causalidades, as pessoas não sabem de lógica, as pessoas não estudam filosofia na parte de lógica, e isso prejudica muito do ponto de vista da hermenêutica, porque as pessoas fazem interpretações absolutamente equivocadas. Logicamente falando, eu não estou falando de disputa de opinião, não. Estou falando do ponto de vista da lógica. A causou B, B tem correlação com A, D é causalidade remota de C, coisas desse tipo, tá? Precisamos de mais empatia e alteridade. É muito fácil decidir sobre os outros e não se colocar no lugar do outro. Tá? Eu não estou dizendo que tem que sempre considerar o outro para decidir, que a vontade do outro é o que prevalece, nada disso. Mas não podemos ter um certo... bem entre aspas, né, uma surdez decisória. Tá? E hoje, ao não se colocar no lugar do outro, ao assumir o seu lugar de fala como o único lugar de fala e o melhor lugar de fala para decisão, seja ele qualquer agente público, né, nós reproduzimos uma visão não democrática da hermenêutica. Precisamos também da inclusão do outro, né? O outro ele tem que ter mecanismos que façam com que o Estado e os agentes públicos sejam mais porosos à sua participação efetiva. Não é criar mais canal somente de participação efetiva e democrática, mas fazer com que eles de fato influenciem, de fato eles tenham resultado, né? E um compromisso maior com o Estado Democrático de Direito? Paramos de discutir Estado Democrático de Direito. Paramos. Aparece às vezes naqueles livros de teoria do Estado. Mas a gente parou com isso. Os livros de direito civil, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, direito financeiro, ignoram o debate sobre o Estado Democrático de Direito. E ao se apegarem a uma certa visão pessoalizada ou corporativa da discussão sobre direitos, ancorada no subjetivismo dos princípios ou das consequências, não produz e não avança as discussões tão importantes sobre o Estado Democrático de Direito. Bom, quero agradecer aí imensamente, né, o convite. Eu espero ter sinceramente contribuído com todo mundo, né, nesses assuntos. De modo algum eu tenho a pretensão aqui de ser dono da verdade sobre nada, mas eu acho que o meu compromisso enquanto professor, né, o meu compromisso enquanto acadêmico é de estranhar o natural, de desnaturalizar o comum, né? E espero ter contribuído e que nós possamos, né, fazer mais hermenêuticas responsáveis e democraticamente orientadas. Bom, deixar aí meus contatos, né? Quem quiser continuar a conversa, quem tiver interesse. E foi uma grande honra contribuir com o Novo Liceu. Até a próxima.